Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços na internet. @Paulo Roberto Maciel 6 repórter Paulo Maciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Endereço geral para você acessar minhas redes é Paulo Roberto Maciel Maciel. É só escrever Paulo Roberto Maciel Maciel e chega lá. YouTube, Instagram, Facebook, blog. Vamos às informações desta liturgia. Neste vídeo eu vou transmitir a liturgia de 21 de fevereiro de 2026, sábado, depois das cinzas. Ano litúrgico A na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando com este lenço aqui no pescoço. No rito temos a missa própria com o creio prefácio da Quaresma e tem uma comemoração facultativa de São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja. Aí a cor é branca. O presidente da celebração eucarística ou da palavra que vai decidir se quer fazer a missa comum ou então em memória de São Pedro Damião, doutor da Igreja. Vamos à primeira leitura. Eu sou leitor e animador litúrgico em Colatina, na Paróquia Central. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos do 9b ao 14. O resumo deste livro é: pelo menos na mensagem deste dia, se acolheres de coração aberto e indigente, nascerá das trevas a tua luz. Vamos à leitura? Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secará. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se o honrares pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó, teu pai. Falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial. O Salmo responsorial na Bíblia Vulgata é o 85 ou 86 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão 11a. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Repetamos: ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós.
Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Piedade de mim, Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ó Senhor, vós sois bom e clemente. Sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Repitamos: ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje, escrito por São Lucas, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purifique, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher tua palavra e que produza frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou um banquete em sua casa para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vim não para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, meus lábios, meu coração, aliás, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher tua palavra e que produza frutos na minha vida. Vamos aqui no livro Igreja em Oração saber um pouco da explicação da liturgia. O Evangelho de hoje forma um contínuo entre a pesca milagrosa, em que Jesus chamou os primeiros discípulos, Lucas capítulo 5, versículos do 1 ao 11, e o debate com os fariseus e mestres da lei sobre o jejum, em que Jesus se apresenta como o vinho novo, Lucas 5, versículos de 33 a 39. Depois da pesca e vocação, o evangelista narra a cura do leproso, Lucas 5, versículos do 12 ao 16, e de um paralítico, de 17 a 26. Em seguida, a narrativa de hoje traz dois acontecimentos. Jesus chama Levi, versículos 27 e 28, e come com os pecadores, versículos de 29 a 30. O porquê é explicação com um dito que declara a sua própria missão como convite dos pecadores ao banquete do Pai, versículos de 31 a 32. O porquê é explicado, com um dito que declara a sua missão. O pecador não somente é perdoado, passagem precedente, mas também é chamado. Levi é espelho de todo discípulo que se reconhecerá em Pedro e Judas,
escolhidos e amados, não por méritos, mas pela graça. Assim, em nosso itinerário quaresmal, entendemos que o Senhor chama, cura, perdoa, faz refeição, estabelecendo comunhão definitiva conosco enquanto caminhamos para o reino de Deus, que já se faz presente na pessoa de Jesus, que é o vinho novo. Vamos saber mais uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Aqui também temos uma explicação para Lucas capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Vejamos o que está escrito aqui. Ao convidar alguém para compor o grupo de apóstolos, Jesus não busca a opinião dos fariseus nem de mestres da lei, os escribas. Estes jamais teriam indicado Levi, Mateus, que era cobrador de impostos, publicano. Ora, fariseus e mestres da lei desprezavam essa profissão e tinham preconceito contra quem a exercia. Seguros de terem a salvação garantida, eles ficavam indignados porque Jesus se sentia à vontade na casa de pessoas que eram tidas como pecadoras. Jesus envolve de especial atenção aqueles que não são aceitos por muitos daquela sociedade. Não só os convida à conversão, mas acredita no potencial deles para uma grande missão, evangelizar o mundo, como no caso de Mateus. Jesus oferece a salvação a toda a humanidade. Só quem se julga cheio de saúde é que dispensa o médico. Então, não dispense Jesus, meu amigo, minha amiga. Agora vamos aos santos do dia, porque estes não dispensaram Jesus. Eles correram atrás, de Jesus, foram buscá-lo até encontrá-lo. Muitos estavam perdidos e se converteram. Vamos à história de santos do dia 21 de fevereiro de 2026. Santo do dia 21 de fevereiro é São Pedro Damião, bispo e doutor da igreja. Morreu em 1072. Contra o seu desejo, deixou a solidão monástica, aceitando ser sagrado bispo e nomeado cardeal para melhor servir ao papado. Depois, retomou a vida contemplativa. De acordo com o site do Vaticano, São Pedro Damião encontra-se entre os santos do Paraíso de Dante Alighieri, um livro que ele escreveu, está lá no livro de Dante. Reformador e doutor da igreja, Damiani combateu a simonia e a corrupção, que se alastravam entre o clero do seu tempo. Sua festa litúrgica é em 21 de fevereiro. Pedro nasceu em Ravenna, na Itália, em 1007, e era o último de 7 filhos. Sua mãe, preocupada em não poder dar de comer a mais um filho, decidiu não amamentá-lo, condenando-o assim à morte. Já pensou uma mãe que não amamenta seu filho? Uma amiga de família, ao ver que a criança sofria de cianose, uma doença que deixa a pele azulada por falta de oxigenação no sangue, pegou-a nos braços e lhe passou um unguento, um remédio. Após ser repreendida, a mãe cruel percebeu a sua aberração momentânea e voltou a nutrir o filho caçula. Olha, ainda bem que ela se arrependeu. Há tempo para tudo na vida. Ao ficar órfão, Pedro foi criado antes pela irmã Rodelinda e depois por um irmão que o maltratou e o obrigou a fazer serviços mais humildes. Por fim, o rapaz foi confiado ao irmão primogênito, Damião, que era arcipreste, uma autoridade religiosa numa freguesia de Ravenna, numa localidade de Ravenna. O irmão preocupou-se também, além de nutrir Pedro, com a educação do jovem. E, por reconhecimento, acrescentou-lhe o nome de Damião.
Certo dia, Pedro Damião, na fase juvenil, ficou feliz ao encontrar uma moeda com a qual podia comprar doces e brinquedos. Mas, de repente, deu-se conta de que qualquer coisa que comprasse podia causar-lhe uma alegria passageira, momentânea. Assim, deu a moeda ao padre, a fim de que rezasse uma missa pelos seus pais falecidos. Outra vez, ao almoçar com um pobre cego, pegou para si um pedaço de pão branco de qualidade melhor e ofereceu ao hóspede um pedaço de pão escuro. Uma casquinha se encravou na garganta de Pedro Damião, que, arrependido pelo seu egoísmo, trocou o seu pedaço de pão com o do cego e a casquinha se desencravou. Este episódio levou-o a consagrar-se a Deus e a abraçar a vida monacal de monge. Em 1035, Pedro Damião retirou-se para o convento Camaldolo de Fonte Avelana, nos confins das Marcas e da Úmbria, onde se tornou o diretor espiritual do grupo de eremitas. Sua fama difundiu-se e Pedro foi convidado como docente, ou seja, professor, em outros mosteiros, como o de Santa Maria de Pomposa e São Vicente de Petra Pertusa. Ao voltar para a Fonte Avelana, Pedro Damião foi eleito prior do convento, inspirando o surgimento de novas casas. O bispo de Ravenna o convocou e o tirou do silêncio e do recolhimento do mosteiro. Naquele tempo, a igreja era atormentada por dois males: a simonia, que era a compra de cargos eclesiásticos, cargos da igreja, e o nicolismo, que era a inobservância do celibato. Os religiosos saíam do celibato e era um grande mal. Em 1057, o Papa Estevão IX convocou Pedro Damião em Roma para empreender com ele uma obra reformadora do clero, nomeando-o bispo e cardeal de Ostia. Nos 6 anos sucessivos, nos 6 anos que ele esteve, então, nessa missão, foi enviado a Milão para aplacar o movimento rebelde de Pataria. A seguir foi a Cluny para defender os direitos dos monges da abadia beneditina contra a prepotência do arcebispo de Mâcon. Pedro Damião esteve ao lado do Papa Gregório VII na luta contra as investiduras. O imperador Henrique IV apoderou-se do direito de nomear bispos e abades, sendo excomungado pelo Papa, e o resultado foi o pedido de perdão por parte do imperador. O monarca, vestido como penitente, ajoelhou-se aos pés do Papa no castelo de Canossa em 28 de janeiro de 1077. Após uma missão de paz em Ravenna, sua cidade natal, Pedro Damião faleceu durante uma etapa em Faenza, no mosteiro beneditino de Santa Maria fora da Porta. Desde o seu funeral, a aclamação popular quis sua santificação imediata. Em 1828, o Papa Leão XII o proclamou doutor da Igreja. Santo do dia 21 de fevereiro é Santo Eustácio, bispo, morreu mais ou menos no ano 338. Foi bispo de Antioquia, exilado para Trajanópolis, atual Bósnia, pelo imperador Constâncio, porque ele defendia a fé católica, a fé em Cristo Jesus. Santo do dia 21 de fevereiro, São Germano Abade, morreu mais ou menos em 667, morreu assassinado por um grupo de bandidos. Isso aconteceu no mosteiro de Grandval, na Suíça. Santo do dia 21 de fevereiro, São Roberto Saltwell, presbítero, ou seja, padre e mártir, morreu em 1595. Foi sacerdote da Companhia de Jesus, que por muitos anos exerceu seu ministério em Londres e regiões limítrofes. Foi cruelmente torturado, encarcerado e finalmente executado em Londres por ordem da rainha Isabel I. Bem-aventurado do dia 21 de fevereiro, Beato Natal Pinote, presbítero e mártir, morreu em 1794. Era um grande homem da Igreja Católica. Foi guilhotinado na Revolução Francesa. Bem-aventurada do dia 21 de fevereiro, a beata Maria Henriqueta Dominici, virgem, morreu em 1894. Foi uma religiosa
da Congregação das Irmãs de Santana e da Providência.